Bora lá. A speedrun é de 41 segundos do Mario World do Mísera Corvo, velho. Vamos ver. Eu adoro conteúdo de speedrun, mano. Puta, eu sou apaixonado nesse tipo de conteúdo. Sei de nada. As ideias, Tuquito. O Super Mario World Sabe sim, canalha. Ai, cara. Ou, como vai ser... Como a gente vai fazer react aqui, eu vou deixar mais baixinho os pontinhos pra resgate. Pra não ficar alto que nem o vídeo. Bora. é tão bugado que conseguiram zerar em 41 segundos, usando um glitch extremamente complexo que te coloca direto. O que é? O Super Mario World é tão bugado que conseguiram zerar em 41 segundos, usando um glitch extremamente complexo que te coloca direto nos créditos finais. Daí aqui eu vou explicar como isso funciona. Essa categoria de speedrun é a Zero Exit. Obviamente existem outras categorias onde esse tipo de glitch é banido, ou umas que obrigam a passar por mais fases, tipo a speedrun de fazer todos os castelos do jogo. Porém, vamos focar só nessa. O cracudo que pegou esse recorde é um brasileiro chamado Furious. Daí pra demonstrar a estratégia, eu montei um ties replicando o que ele fez. Primeiro, o que acontece no final é o item swap, no qual o jogo se caga e resulta no teleporte chamado Credits Warp. Só que antes de falar disso, é importante conhecer algumas noções básicas de programação, tipo o conceito de memória. Seguinte, no jogo você encontra várias memórias, onde Tá. Pra fazer esse speedrun você tem que ser programador, né? Já pegaram a ideia. cada uma tem a sua função. Tem a memória que anota a sua quantidade de vidas, a que registra as suas moedas, ou que armazena a velocidade horizontal do Mario. Nisso todas elas têm algo em comum, um endereço e um valor. Então o valor dessa que mostra as suas moedas seria 70, Comer? Fechou o canal, vai lá, mano. e o endereço é usado para saber onde essa memória está. Por exemplo, suponha que o endereço é 10. E aqui temos o processador do Super Nintendo. Esse corno consegue acessar um bocado de memórias diferentes. Pode interagir com as memórias no chip que tem informação do seu save, mexer no chip que tem os botões que estão sendo apertados, ou sei lá, o chip com dados das músicas do jogo. Mas acaba? Cara, depende muito da minha vontade. Às vezes eu acabo 11 da noite, às vezes eu acabo 1 da manhã. Faz muito tempo que a gente não chega até 1 da manhã. Eu espero não chegar até 1 da manhã hoje também. Normalmente eu acabo meia-noite. Sim, o normal é acabar meia-noite. Ao todo são milhões de memórias diferentes que ele consegue acessar, e é por isso que o endereço é útil. Se eu pedir pro processador ver a memória do endereço 10, ele vai conseguir Já chegamos a 3. Esse dia foi cursed. Esse dia foi cursed e a gente pode esquecer esse dia. Nunca vai acontecer de novo, eu espero. chegar na nossa quantidade de moedas. Só que obviamente, esse meu exemplo é a demonstração mais simples. Uma diferença relevante é que o valor e o endereço costumam ser representados em hexadecimal. Nisso, ao invés de números de 0 ao 9, o hexadecimal vai de 0 a F. Então o número que vem depois do 9 não é o 10, e sim um A. Depois vai subindo até o F, e só aí chega o 10. Então o valor dessas memórias seriam assim, e esses são os endereços reais. Geralmente colocam um sinal de dinheiro para identificar como endereço. E dependendo do contexto, dá para omitir alguns números. Esses podem ser escritos só com os últimos 4 e esse só com os últimos 2. Aí beleza, antes de continuar aqui, precisamos falar do primeiro patrocinador do canal, o Royal. Não, vai. Ok, add request. Legal. Pula. Jogo é que eu Ok, parece interessante. Parece interessante. Não vou mentir, eu gosto de jogo com esse layout. precisava respeitar os monstros do mapa. Não era só desligar o cérebro e clicar o botão esquerdo. E tentar usar as skills. Quem mora no Brasil, o servidor recomendado seria o fixado. Mas enfim, voltando para speedrun, antes de fazer o glitch do teleporte, é preciso manipular algumas memórias específicas. Primeiro é fazer a memória do endereço E4 ficar com valor FC. Para isso temos que entender os slots de sprites. No jogo tem uma lista que armazena os sprites que vão aparecendo na tela. Com sprite eu me refiro aos inimigos, Yoshi, Power Up, cascos e etc. No total, Basicamente sprite é todo o desenhinho aqui, né? Cada um dos desenhos dos inimigos, dos itens, do próprio Mario, de qualquer coisa que tenha no mapa, assim, que seja pra você interagir. Uau, salve Furino, como é que você tá, meu bom? Qualquer uma dessas coisas aqui, ele é um sprite, ele é um desenho. Então, todos os inimigos desses jogos são sprites. são 12 slots, onde os últimos 2 são só para algumas sprites específicas, tipo as mangas. Daí quando uma sprite aparece, ela sempre tenta ocupar o slot vazio de valor mais alto. Então, por exemplo, indo aqui para a direita aparece um casco, no qual vai lá e ocupa o slot 9. Depois uma tartaruga, que aparece no 8. E outra que surge no 7.
Estourando o casco, ele esvazia o slot que estava. Nisso, quando aparece uma tartaruga nova, ela vai procurar o slot mais alto que não está ocupado. E dessa vez é o 9. Aí beleza. Outra coisa útil é que os slots também armazenam a posição horizontal e vertical de cada sprite. A horizontal aumenta indo para a direita, enquanto a vertical aumenta para baixo. Então nesse exemplo aqui, o casco está na posição horizontal 02FC e vertical 0130. Problema é que cada memória tem um tamanho máximo de 1 byte, ou seja, valor mínimo 0 e máximo FF. Então para representar um número de 4 casas hexadecimais, precisa de 2 memórias. Essa que armazena os da frente se chama High Byte, e a de trás é o Low Byte. Isso. Cara, eu estou curtindo a maneira como ele está explicando. Que brisa é essa? A gente está aprendendo como funciona a speedrun de Mario World, a speedrun de 41 segundos do Mario World, que ela utiliza glitches. Para ela utilizar glitches, ela acaba precisando que você esteja na posição certa, no momento certo, com a coisa certa, para fazer o funcionamento do warp, né? Para você... Basicamente, cara, como é que funciona, né? Você faz uma transformação ali na memória, você faz com que o processador ele esteja com os endereços de memória exatamente iguais ao que seria apresentado ali nos créditos. E isso faz com que o seu personagem seja teleportado para os créditos, ao invés dele continuar seguindo a fase. É um bug extremamente difícil de ser concebido, tá ligado? Você precisa fazer muita coisa muito específica para esses warps acontecerem nessas speedruns. É um bagulho de louco, é um bagulho alucinante. Também acontece para a posição vertical. E interessante que quando uma sprite é destruída, o slot continua armazenando a posição que a sprite estava. O valor só é atualizado de novo quando é ocupado por outra coisa. Agora voltando para a primeira manipulação da speedrun. A memória de endereço E4 é o low byte da posição horizontal do slot 0. Para ela virar FC, você vem correndo, dá um pulo curto e depois um longo. Nesse momento, é assim que está os slots das sprites. Daí se tu nunca jogou o jogo, ao pisar num usuário de canudo, ele é vomitado para fora e deixa um casco. Nisso, ao pular na esquerda dessa quarta tartaruga, o casco dela fica no slot 5, que era o slot que originalmente já estava, e a tartaruga que sai do casco aparece no slot 0. Depois é só correr varado para a direita que ela desaparece na posição horizontal 01FC. Como o slot continua armazenando essa posição depois da sprite sumir, essa memória vai se manter no valor que precisamos. Beleza, agora o próximo passo altera 4 memórias de uma vez. A memória 1A06 precisa virar 3, a 18-2A 42, a 1829 1A o 18 e a 380. Primeira etapa para isso é um glitch que duplica o bloco do Yoshi para a direita. Aí o seguinte, os blocos respeitam a grade de 16 pixels por 16. Então Cara, que bagulho de doido que a gente tá assistindo, velho. Meu Deus. normalmente não tem como pôr um bloco aqui no meio. É como se a fase fosse uma caixa de ovo gigante, onde cada bloco tem um espaço reservado para ser colocado. Por isso que não tem como colocar um bloco aqui. Aí cada região dessa que podemos colocar um bloco se chama tile. Na real não sei se é o nome certo, mas vou chamar disso mesmo assim. Nisso, quando pulamos debaixo desse bloco, o jogo verifica o tile que foi agredido, faz a animação do bloco apanhando, dá o item que você tem que receber dele e cria outro bloco, nesse caso o marrom. Esse processo geralmente ocorre como esperado. Só que o casco é meio leproso. Essa é a área de colisão usada para interagir com os blocos. Porém a posição que determina o tile atingido é um ponto acima. Então chutando um casco para cima aqui, a colisão dele atinge o bloco, mas o ponto que verifica o tile fica no acima. Então a ativação acontece no lugar errado. E é por isso que duplica. Além disso, o casco tem um sistema de ir um pouco pro canto. Caralho, velho. O cara que descobriu isso aqui, mano, era um lunático, era um maluco. Meu Deus! Quando jogado na beira de outro bloco, coisa que acontece antes de determinar o tile que o casco atingiu. Então ao jogar aqui, ele faz o processo de ir um pouco pro canto e só depois checa o tile atingido. Nesse caso é o que está à direita do bloco. Se quiser, tem até como duplicar na diagonal para cima. Daí nessa speedrun, precisa fazer na direita ou diagonal e logo em seguida pular no outro bloco. Com isso chega a memória 1A06. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas tem relação com os blocos de Yoshi da fase. Batendo nesses dois, ela vira 3, que é o que precisamos. Agora as próximas duas memórias alteram com as cascas do ovo. A 1829 é a velocidade vertical do pedaço superior direito e a 182A é o inferior esquerdo. Aí se o Mario ficar exatamente nessa
posição, esse primeiro pedaço termina com a velocidade 18 e nessa outra posição termina com 1A. Já o outro pedaço naturalmente termina com a velocidade 42 e é assim que manipulamos esses dois valores. Daí, enquanto isso, também tem a memória 300, que registra a posição horizontal do Mario ao mudar de lado enquanto carrega um item. Girando mais ou menos aqui, essa memória vira 80. Depois de manipular tudo isso, a memória 02F4 precisa virar 18. Ela armazena a posição horizontal do peido que aparece quando chuta um casco. Então, para deixar no 18, tem que segurar R para a câmera ir pro lado, ficar exatamente nessa posição e chutar o casco para frente. Com isso já temos quase tudo pronto. Só falta montar no cavalo e fazer isso aqui. Nesse trajeto não pode... Pera, vamos ver de novo, vamos ver se aprendemos. Tu come, beleza. Tu dispara o fogo nesse frame, nessa posição, nesse pixel. Tu dá aquela viradinha e dá aquela engolida, mantendo a velocidade. Aí, ó, no momento em que você vai cair aqui, você espera o fogo vir, você vira pra frente e você abre a boca no momento em que o fogo tá passando, que aí o item, você fez uma alteração do item. Ao invés de sair o casco do Yoshi, o casco da tartaruga verde, sai uma moeda. Você fez a alteração no código para que o casco verde do Yoshi se transformasse numa moeda. E depois você pula no momento certo, fazendo o Yoshi engolir a moeda enquanto você pega a moeda no ar. Nisso, você fez toda a alteração de memória necessária para que ele bugasse e te levasse para a tela de crédito. Nesse trajeto não pode comer nenhuma pitomba, porque isso também altera a memória 300 que acabamos de manipular. E na hora de pegar a tartaruga, não pode nocauteá-la, senão esse peido vai bagunçar a memória 02F4. Já essa cuspida de fogo só precisa ser alto o suficiente para conseguir queimar o casco depois. E nisso chega a parte mais importante da speedrun, o item swap. Mas na verdade tem mais duas manipulações de memórias que ele faz durante esse glitch. Primeiro a 17, ela muda de acordo com os botões que você aperta. Então logo antes do item swap ativar, você precisa soltar todos os botões exceto o RLX, que aí essa memória vai para 70. Já essa manipulação é tão noiada que temos que falar do Bomberman 3. Nele Por quê? Por que Bomberman 3? dava para jogar com 5 pessoas ao mesmo tempo. Porém, como o Super Nintendo só tem 2 entradas de controle, foi criado um apetrecho chamado Multitap, no qual transforma uma entrada de controle em 4. Então botavam Caralho, que insano. Eu não sabia disso. isso no slot 2 pra jogar de 5. E aí que tá. A speedrun também usa essa merda. Apesar do Mario World suportar no máximo 2 pessoas com uma jogando de cada vez, os multitaps ainda afetam algumas memórias. Então a ideia é ter um multitap em cada entrada e 4 controles. O que usa pra controlar o Mario fica na primeira entrada do primeiro multitap. Daí outro na segunda entrada, segurando o ALB e esquerda. Um terceiro na primeira entrada do segundo multitap, segurando o LY. E o último na segunda entrada, segurando o AB Select cima e esquerda. Daí no console original, os caras colocam algum tipo de durex ou liga para deixar os botões desses 3 controles sempre pressionados. Porém, como o Furious é brasileiro e comprar tudo isso seria no mínimo R$2.050, permitiram ele jogar só com um controle, junto com um Arduino que emula as memórias que esses Nem fudendo. Que foda. controles afetam. Agora que todos os requerimentos foram cumpridos, vamos finalmente falar do item swap. Seguinte, o Yoshi consegue pegar alguns itens, tipo a moeda. Daí considera essa moeda no slot 9 e o Yoshi no 8. Eu achava que a moeda ela se transformava automaticamente. O casco verde se transformava numa moeda por conta de um bug, mas não é. É só porque queima o fogo mesmo. Quando o cavalo agarra a moeda, o jogo entende que ele tá agarrando o item do slot 9, recebendo ele quando termina de comer. O problema é que dá pra pegar o item enquanto está na língua do Yoshi. Isso faz o slot da moeda ficar vazio. Nisso, ao chegar o momento do Yoshi comer o item, ele come a última coisa que estava aqui, ou seja, uma moeda que nem existe mais. Então isso pode ser usado para duplicar os itens. Mas se liga, essa
Interessante. Essa bola de basquete mostra um texto quando leva uma cabeçada. Ela é uma sprite e também ocupa um slot na lista. Daí supõe esse cenário: moeda no slot 9 e Yoshi no 8. Boto o cavalo pra linguar o slot 9, só que pego ela pra esvaziar o slot e fico indo pra direita. Com isso, a bola de basquete que tem aqui do lado é invocada, aparecendo no slot livre mais alto. Isso faz a bola de basquete aparecer na língua do Yoshi e ser engolida, te dando uma moeda. Isso que é o item swap. Insano. Pegar a moeda na língua do Yoshi para fazer ele comer uma sprite não intencional. Depois disso, a bola de basquete nem aparece mais no lugar que deveria. Daí comer uma sprite bugada geralmente só te dá uma moeda, exceto os power-ups. Todo power-up segue uma etapa sobre o que fazer com o Mario de acordo com o estado dele. Por exemplo, o cogumelo no Mario pequeno faz ele crescer, mas se tiver de fogo, o Mario não muda e o cogumelo vai pra mochila. Daí zoado que por algum motivo, os Chucks também são definidos como power-ups no código do jogo. Normalmente isso é de boa porque não tem como Yoshi comer, mas com item swap é possível. E é isso que acontece nessa speedrun. Só que antes, de novo, precisamos de mais lógica de programação. E para ficar bem claro, eu vou simplificar bastante nos exemplos. Eles não refletem 100% com o código interno do jogo e nem com a lógica real da programação do Super Nintendo. Mas enfim, considere essa receita imaginária de bolo. Fala um negócio, cara. Jogos antigos especialmente, né? Acho que majoritariamente, nesse caso que eu vou falar, eles conseguiam fazer muita coisa funcionar com magia. Magia. Eles faziam uns negócios muito doidos, que nem esses negócios dos sprites e tudo mais aqui que ele tá mostrando, que apesar dele ter as possibilidades de bug, faziam com que o jogo performasse de formas absurdas pro console daquela época. Então é muito da hora pensar em quantos caras tinham que ter uma criatividade absurda para ultrapassar os limites que eram impostos a eles por conta da tecnologia da época. De urtiga. Para seguir ela, você vai fazendo as etapas em sequência, coisa que também acontece quando um código é executado. As instruções são feitas uma depois da outra. Então imagine que esse código acontece quando o Mario pega uma moeda, e nesse momento ele tem 50. Então o jogo executa a instrução A, depois a B e vai descendo. Chegando nessa linha, sua quantidade de moedas aumenta em 1 e depois chega uma instrução condicional. Se a quantidade de moedas for menor que 100, pule para a linha 17. Como temos 51, acontece exatamente isso. Pula para 17 e continua indo para baixo. Porém, caso você pegue uma moeda e fique com 100, ao chegar aqui, ele não faz o pulo para cá. Ele continua descendo, dá uma vida pro Mario e zera a quantidade de moedas. E é isso que precisamos entender aqui. O código consegue pular de um canto para o outro caso uma instrução ordene. Além disso, os pulos podem depender do valor de uma memória. Vamos supor que temos uma memória no endereço 5020 com valor 30. Daí, ao invés da instrução mandar pular para a linha 30, ela diz para pular para a linha correspondente ao valor que tem no endereço 5020, que também é 30. Por fim, o último ponto importante é que tudo dentro do jogo é armazenado em números. Por exemplo, imagine que queremos salvar essa frase em números. Uma solução é criar 3 listas, uma com os nomes dos personagens do Mario, outra com verbos e uma terceira com objetos. Então o Yoshi vira 2, comprou vira 4 e sabonete 1. Ele tá explicando de uma boa maneira. Tô gostando da maneira como ele tá explicando. Faz muito sentido pra quem não manja de programação e pra quem manja também fica bem elucidado. Agora, se a gente lê isso considerando que o primeiro é um personagem, o segundo um verbo e o terceiro um objeto, conseguimos recriar a frase com as listas. Aí, se esses números realmente fossem memórias, muito provável que teria várias outras antes e depois. Daí, caso iniciarmos a leitura numa memória antes dessa, geramos uma frase completamente diferente. E é esse tipo de coisa que o Super Nintendo consegue fazer: interpretar os números das memórias como instruções. Não sei se a lógica é parecida com essas listas, mas isso não vem ao caso. Sabendo disso, bora voltar para o item swap. Daqui em diante, a explicação técnica é extremamente complicada, envolvendo muito detalhe de programação de Super Nintendo. Por conta disso, vou explicar o que considero mais importante, de forma que todo mundo entenda. Aí, beleza. Boa, explique como se a gente fosse jogador de Minecraft. Muito mais fácil de entender. Beleza, o Yoshi faz o item swap para engolir de forma bugada esse Chuck. E como esse vagabundo é definido internamente como power-up, quando o jogo usa a informação dele para descobrir o que fazer com o Mario, a execução do código acaba pulando para uma região que não deveria, o Open Bus. Com isso, memórias de lugares nada a ver começam a ser usadas para gerar instruções. A primeira sendo uma que depende da região que o Yoshi tá. Aí o seguinte, a fase internamente é dividida nesses quadrados verdes. E como o Yoshi tá nesse sétimo daqui de baixo, uma outra instrução é gerada
gerada, na qual depende da memória 17. Como ela virou 70 quando seguramos RLX antes do item swap, uma outra instrução é gerada, no qual é baseada com a memória 4. Aqui virou FC pulando nessa tartaruga. Aí, para surpresa de ninguém, isso gera outra instrução, dessa vez dependendo da memória 1A06, a alterada quando duplicamos o bloco para a direita. Isso faz o jogo ler a memória 300 como se fosse instruções. E como giramos com o casco para deixar essa memória no valor 80, o código pula para a memória 02F2. E mesma coisa, instruções começam a ser geradas a partir daqui. E como logo do lado tem a memória 02F4, que foi manipulada quando criamos o peido numa posição específica, uma instrução nova é gerada, na qual usa informações da memória 182A e 1829, que foram as manipuladas com os pedaços desse ovo. Por conta disso, o código pula para a memória 421A, local que tem informações dos botões que estão sendo apertados, incluindo os controles dos multitaps. Daí é que acontece meio quilo de tolete. E como o Mario está exatamente nessa posição horizontal, a memória D1 fica com o valor DF. Depois de mais algumas instruções serem executadas, chega a instrução mais importante. A memória 100 vira um C. Essa memória determina o Game Mode. Ela muda de acordo com o tipo de tela que estamos. No menu inicial ela é 7, no mapa principal é 0E, e quando o valor é um C, é no meio dos créditos. E é por causa disso que o Mario teleporta pra lá. Então é isso. Esse é o super resumo do Credits Warp. Só que Estou sem palavras. Isso é muito divertido, cara. Pô, caraca, mano. Caraca, que legal, velho. Mano, imagina você conseguir fazer um negócio desse. Imagina você descobrir todas essas coisas e conseguir fazer isso. É um bagulho muito absurdo, cara. As pessoas que fazem speedrun, elas são definitivamente apaixonadas pelo jogo do qual elas se dedicam tanto a fazer. E é um negócio tão fenomenal que elas descobrem coisas que você nunca imaginaria existirem, tá ligado? Puta, é um bagulho épico. temos algumas observações. Primeiro, é que alguns desses valores podem ser diferentes dependendo da estratégia que você faz. Por exemplo, tem uma que usa a posição horizontal DD ao invés de DF, e outra que o Game Mode muda para 20 ao invés de 1C, coisa que também leva para os créditos. Além disso, essa imagem que montamos na verdade é a teoria de uma estratégia um pouco mais lenta que o recorde mundial, e eu só fui perceber isso depois do vídeo ficar quase todo pronto. Basicamente, essa Nossa, que tristeza. versão demora um pouco mais para bater no segundo bloco e joga o casco Tails, hashtag concentration tail. pra cima ao invés de pra frente. Então isso não reflete com tanta precisão o que acontece na speedrun do Furious. Precisão na real nunca teve porque o bagulho já tá muito resumido. Porém o mais importante de entender aqui é que comer um chunk de forma bugada faz o jogo pular pra uma área do código não intencional. E por causa das manipulações de memórias feitas no começo, o jogo te leva pros créditos. Daí com isso temos um ponto a se pensar. Será que ele tem esse recorde só porque poucas pessoas competem na categoria? Então, essa speedrun tem um guia escrito bem detalhado. Então aprender ela não é um problema. Complicado é se querer jogar no console, porque configurar os multitaps ou um Arduino realmente parece uma desgraça. Porém fazer isso no emulador é bem tranquilo, coisa que esse guia também ensina. Mas na real eu acho que essa categoria é impopular porque parece muito chata de correr. Metade do tempo dela é vendo uma cutscene e a outra é uns tricks estupidamente precisos. Acredito que quem faz speedrun de Mario World prefere competir uma rota mais parecida com gameplay intencional. Tá, mas por que eu tô desviando o assunto pra algo nada a ver? Então, o Furious ganhou uma atenção considerável quando pegou esse recorde mundial. Teve um bocado de notícia falando sobre e chegou até a ser convidado num programa da Globo chamado 01. Nisso muita gente que nunca viu speedrun na vida foi exposto a uma que ignora o jogo inteiro fazendo coisas que não entendiam. Então, alguns viam o bagulho e achavam uma bosta. E sinceramente, mesmo explicando a lógica dessa run, eu ainda acho válido achar desinteressante. Até porque eu também penso um pouco assim. Eu acho muito massa a teoria por trás, mas a speedrun em si eu não acho visualmente agradável. Problema é que quando o Edinaldo via a notícia do Furious, ele não sabia que tinha outras categorias de speedrun. Ele achava que o Furious tinha tirado o lugar do cara que pegou o recorde mundial em zerar pelo caminho da estrela. E é por isso que tô dando muita ênfase nisso. O Furious jogou numa categoria onde todos competem pra fazer um teleporte leproso no final. Daí agora, pra gente ter uma noção ainda melhor dessa speedrun, vamos analisar a dificuldade de executar cada etapa. A primeira parte de pular na tartaruga tem que ser quando a ponta do pé do Mario tá mais ou menos nessa região. Se
manipular meio torto, a memória vira FB ou FD ao invés de FC. E ainda precisa mirar para bater na parte esquerda do Koopa, coisa que também dá para errar. A duplicação do bloco para a direita também é problemática, porque a interação do casco com o bloco é meio inconsistente. Tem vezes que você faz a execução correta e mesmo assim não funciona. Fora que a janela de acertar isso é meio curta. Depois tem a manipulação dos pedaços do ovo. Uma forma de fazer isso é sair correndo até essa caixa de texto aparecer, depois virar enquanto deixa o pixel preto desse bloco aparecendo na tela. Isso é meio tenso porque o lugar que o Mario para quando essa caixa de texto aparece costuma ser diferente em cada tentativa. Então basicamente precisa improvisar o movimento para parar na posição exata. Já essa manipulação que precisa girar com o casco é bem tranquila, porque ela não depende de um posicionamento perfeito. É uma posição relativa com a câmera do jogo. Então enquanto você manipula a posição do ovo, você acaba deixando essa memória como 80 de brinde. Aí depois da câmera se mover, precisa ir exatamente 17 pixels para a esquerda. Para saber a posição que tem que parar, dá para usar o gráfico do jogo como referência. Por exemplo, esse chão é formado pela repetição do mesmo bloco, que tem um tamanho de 16 pixels por 16. Então se a ponta do pé do Mario tá tocando nessa parte do gráfico do bloco, ao andar exatos 16 pixels, ela vai tocar na mesma parte do gráfico, porém no bloco da esquerda. Então com 17 pixels, tem que ficar nessa posição, só que mais um pixel para a esquerda. Eu nunca teria paciência pra fazer speedrun, velho. Nossa, parece muito chato. Agora tem a parte Pelo menos essas speedrun que você precisa fazer essas coisinhas muito específicas e tal. Eu gosto de assistir, eu não gosto de fazer. de correr para a direita até queimar o casco. Isso de forma geral é mais tranquilo, porque a área de colisão do fogo e do casco são bem grandes. Só que fazer a moeda cair na ponta desse chão parece meio chato. Daí por fim, chega o item swap. Nela precisa ser cirúrgico no movimento inteiro. Tem que ter uma boa distância da parede, jogar a língua logo depois de criar a moeda e ficar numa posição horizontal exata para dar certo. Então essa speedrun de forma geral é bem tensa. Porém, como eu nunca fiz speedrun com essas estratégias, eu não tenho a noção real da dificuldade disso. Então eu pedi pro Furious ranquear a dificuldade de 1 a 10, onde quanto maior, mais difícil. Lembrar que as notas são relativas a essa speedrun. Então o 10 significa que é a parte mais difícil da run, e não que é o trick mais difícil do mundo. Dificuldade 7, ok. Não é difícil. Manipular o ovo é muito difícil. Andar 17 picos é 7. Essa nada do Mario foi estranho. Correr até queimar 4, ok. Fazer isso também é 9. Lembrar que ele precisou fazer isso rápido e acertar de primeira, o que deixa muito mais complicado. Então, de forma resumida, mesmo com a categoria Insano. não sendo muito competida, ele precisou de uma execução muito boa para pegar esse recorde. Aí outra coisa que costumam perguntar é como os caras descobriram isso. Então, o jogo saiu em 1990 e desde lá o conhecimento foi sendo acumulado. Hoje em dia tem versões modificadas extremamente complexas, os caras que fazem tais caçando coisas novas, ou gente com conhecimento absurdo da programação do Super Nintendo e dos códigos internos do jogo. Inclusive, foi com a ajuda desses cracudos que consegui fazer o vídeo. O próprio Furious me ajudou a tirar as dúvidas sobre a run, e também outro brasileiro chamado Noise, um cara que manja muito da tarde do jogo. Também tem uns conteúdos em inglês que me ajudaram a entender a run, coisas que vou deixar na descrição, incluindo um documento que explica muito a fundo a lógica dessa speedrun, onde cada parágrafo eu precisei ler 30 vezes para entender o que estava escrito. Por fim, esse vídeo teve uma parte bem considerável que foi removida do roteiro. Inicialmente eu também iria fazer uma speedrun disso e comentar aqui. As estratégias do recorde mundial são sim difíceis, mas tem uma variação muito mais fácil, que obviamente é mais lenta. Treta que mesmo assim precisa do item swap no final. Apesar dele ser um pouco mais fácil porque você só pega a moeda depois dela bater na parede, eu passei horas tentando e simplesmente tinha algo do além que fazia eu errar. Eu usava save state, diminuía a velocidade e nada. E o mais lixo é que eu fiz um tutorial dessa versão mais fácil em 2019. Não tem nada mais frustrante do que não conseguir seguir um tutorial que você mesmo fez. Ainda mais quando o vídeo é todo cagado e com música de fundo estourada. Bem no meio desse bloco, desse pixel aqui, ó. Você lembra? Não. E na época o meu PC Cara, quebrei. era tão ceboso que até lagava. Nesse período eu até consegui fazer uma speedrun podre do tempo de 1 minuto e 7 segundos. E sim, esse tempo é um lixo. Como você leva 20 segundos só pra entrar na fase, se comparar com o Furious, eu levei mais que o dobro do tempo pra preparar o glitch. Fora que a gravação é toda imunda. Eu sem querer deixei o rato na tela, na direita tem um Furious leproso, e no timer tinha um Marcos Castro porque ele é parecido com o Seth Bling.
o cara que fez alguns guias dessa speedrun. Daí se esse vídeo for bem, eu posso tentar bater esse meu recorde antigo e fazer um vídeo dizendo a experiência. Acho que a meta de zerar em menos de 1 minuto parece bem de boa. Mas enfim, vou deixar o recorde do Furious aí na descrição, caso queira comentar algo lá. E não posso deixar de agradecer aos membros do canal. Cara, divertido, mano, divertido. Eu gosto da maneira como ele fez o vídeo. Vou até me inscrever aqui no canal. Foi extremamente explicativo, cara. Putz, eu curto ver essas coisas de nerdola, tá ligado? Relacionado a speedrun, programação e tal. Esses warps eu acho sempre muito interessantes. Porra, muito legal. Nunca vou fazer. Não vou fazer, cara. Eu não vou dedicar meu tempo a aprender a contar pixel no Mario. Calma lá, né? Isso daí não é pra mim. Gosto de ver os outros que se lascaram por um ano inteiro aprendendo a fazer essa bomba aqui e fazem uma speedrun muito épica pra eu assistir. Faz muito tempo que eu não assisto uma speedrun. Faz muito tempo, cara. Acho que mais de um ano que eu não assisto uma speedrun completa. Mas, ainda assim, é bem legal. Este que você viu é um dos cortes que acontecem na live. Praticamente todo dia tem live, tá? Então, só cola lá, vamos trocar uma ideia. Vai que você aparece em um dos videozinhos aqui também, né? Pô, divertido. Então, deixa aquele like, comenta, compartilha essas coisas todas, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.